Olá, professor! Olá, professora! Eu sou Amanda, eu lidero o componente Redação e Leitura na Secretaria de Educação e eu estou aqui hoje para conversar com você sobre os critérios de avaliação das redações do Enem e como o estudo prévio desses critérios pode contribuir decisivamente para que você prepare melhor as suas aulas de projeto de texto desse modelo de proposta de redação. Então vamos lá? É o seguinte. Primeiramente, é importante que você se lembre de que as propostas de redação modelo Enem, elas são produzidas pelos alunos da terceira série do ensino médio ao longo de todo o ano letivo e também pelos alunos do nono ano, da primeira e da segunda série do médio durante o segundo semestre letivo. Tá certo? Essas propostas, elas seguem exatamente as diretrizes da matriz oficial do Exame Nacional do Ensino Médio, é claro, porque nós estamos preparando os nossos alunos para que eles façam as redações modelo Enem no dia da prova desse exame, certo? Qual é a importância, então, de você conhecer os critérios de avaliação dessas redações? A partir do momento que você estuda os critérios de avaliação, você consegue preparar as suas aulas de projeto de texto de forma muito mais direcionada e clara. Então, vamos falar um pouco sobre esses critérios para que você entenda como eles estão organizados e, portanto, como você pode preparar as suas aulas. Os critérios de correção do Enem são 5. O primeiro deles, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, expressão escrita. Ele vale de 0 a 10 pontos na nossa grade de correção. Segundo, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Ou seja, o critério 2 avalia se o aluno atendeu ao tema, se ele consegue compor a macroestrutura da dissertação argumentativa e se ele trouxe um repertório externo para compor o texto dele. O critério 3 é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Como você pode notar, esse é o critério que avalia o projeto de texto do aluno, ou seja, aquilo que ele selecionou e organizou para compor a argumentação dele. O quarto critério é o critério que avalia o uso de recursos coesivos, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação. Esse quarto critério, quando a gente lê o descritor dele enquanto competência, a gente percebe que ele reforça a ideia de construção da argumentação, o que nos remete à ideia de operadores argumentativos, que de fato são muito importantes para a composição do texto. Porém, aqui também são analisados recursos coesivos lexicais e referenciais. Por último, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Professor, percebe que todos os critérios valem exatamente a mesma quantidade de pontos? O que isso significa? Significa que forma e conteúdo têm o mesmo peso na composição desse texto. Ou seja, não adianta que o seu aluno se preocupe única e exclusivamente com os repertórios que ele vai inserir no texto dele. Tão importante ou mais do que isso é que ele se preocupe em organizar um texto claro, coerente e coeso, com um projeto de texto bem definido, a partir da tipologia dissertativo-argumentativa, de forma bem clara, porque dessa forma ele vai conseguir atingir uma série de objetivos dentro dessa proposta de redação. Ou seja, o conteúdo, o repertório, é apenas uma parte da composição desse texto como um todo, tá certo? Bem, esse texto, ele vale então de 0 a 10 pontos em cada um dos critérios, ali dentro da grade que nós temos na redação paulista, mas na redação, no vestibular oficial, ele vale de 0 a 200 pontos. Tudo bem? De qualquer forma, nós mantivemos dentro do da nossa pontuação de 0 a 10, 6 faixas de nota, exatamente como o Enem faz. Não perca de vista o fato de que o seu aluno não pode de forma alguma fugir do tema, fugir do gênero, nem inserir no texto dele algum trecho completamente desconectado do todo, porque em qualquer um desses 3 casos, a redação vai ser anulada.
Caso você considere que a redação do seu aluno atendeu ao critério, mas ainda assim na plataforma Redação Paulista essa redação recebeu nota 0, você tem autonomia para atribuir uma nova nota a esse texto. Porém, é muito importante que você deixe claro para o aluno esses princípios básicos, porque na prova oficial ele não vai poder de forma alguma fugir do tema, nem do gênero, nem escrever qualquer tipo de trecho textual que fuja completamente do projeto de texto dele, ou seja, aquele tipo de excerto que nitidamente não faz parte da redação, como quando o candidato ou o nosso aluno ali na sala de aula conversa diretamente com o avaliador dele. Tudo bem? Então, esses critérios precisam ficar muito claros para os alunos como ponto de partida. Bem, vamos falar agora sobre como você pode planejar a sua aula de projeto de texto. Primeiramente, eu sugiro que você analise todo o plano de aula com bastante cuidado e tomando notas dos principais pontos. Além disso, você pode tomar notas de aspectos do plano que você vai adaptar para a sua realidade e para a realidade dos seus alunos. Em segundo lugar, eu sugiro que você analise a proposta de redação com bastante cuidado e atenção. Primeiramente, as palavras-chave do tema e, em segundo lugar, a coletânea que subsidia essa produção escrita. As coletâneas de todas as propostas de redação podem ser utilizadas pelos alunos na produção de texto deles. Eles podem retirar informações, dados e ideias dessas coletâneas para compor o texto deles. O que eles não podem, de acordo com os critérios do Enem, é se restringir a essa coletânea, mas eles podem sim utilizar informações que estão ali, tudo bem? Bem, depois de feita essa análise, você pode acessar a plataforma Redação Paulista e analisar critério a critério cada um dos descritores da grade de correção que foi construída especificamente para a proposta que você vai trabalhar na sua aula de projeto de texto. Ao analisar essa grade, eu sugiro que você faça da seguinte maneira: leia o descritor do critério de baixo para cima, se atentando primeiro ao que levaria a redação do seu aluno a nota máxima naquele critério. Então, por exemplo, na competência 1, domínio da modalidade escrita, a nota 10 nos diz o seguinte: atribua 10 se há, no máximo, 2 desvios gramaticais, se o registro formal é mantido em toda a redação e se há, no máximo, uma falha sintática. Ou seja, depois de ler esse descritor, eu já sei que, para atingir a nota máxima, o meu aluno pode até ter alguma falha sintática, algum desvio gramatical no texto dele, mas eu sei também que são no máximo 2 desvios e no máximo uma falha sintática. Tá certo? Eu sugiro que você faça isso para cada um dos critérios de correção, porque cada um deles vai conter descrições específicas sobre como aquela produção escrita pode atingir a nota máxima. Professor, não se espera que os alunos, desde as primeiras produções escritas, já atinjam faixas de nota muito altas. Escrita é um processo e não há problema nenhum nisso. Então, qual é a nossa expectativa ao criar esses descritores detalhados? É permitir que você e os seus alunos tenham clareza acerca de quais são as expectativas para um texto nota máxima. Porém, nós sabemos que ao longo do ano eles vão desenvolvendo pouco a pouco as competências necessárias para a elaboração desses textos. Então, ao ler esses descritores, você não precisa se preocupar em exigir deles desde o início que eles já se adequem totalmente a tudo que está sendo exigido. O mais importante é que você tenha clareza desse direcionamento para que você possa orientá-los da melhor maneira. Bem, depois de feita a leitura da proposta de redação e dos descritores da grade de correção, você pode, então, começar a planejar essa aula de projeto de texto. Os planos de aula de redação e leitura te dão um passo a passo de como fazer isso. Então você tem, por exemplo, um quadro que vai te dizer como o aluno pode estruturar o texto dele dentro daquilo que nós conhecemos como estrutura padrão do texto dissertativo argumentativo. Esse quadro traz explicações detalhadas sobre como o aluno pode escrever cada um dos parágrafos do texto, desde a introdução até a conclusão.
Depois dele, nós temos também uma série de perguntas direcionadoras dessa escrita. Lembre-se, professor, de que todo texto sempre responde a uma série de perguntas. Quando a gente explicita essas perguntas para os alunos e lembra eles de quais eles precisam responder em cada etapa do texto, fica muito mais fácil de eles construírem a produção como um todo. Portanto, se você fizer uma análise detida da proposta de redação, dos critérios a ela associados e depois voltar para o plano de aula, refazendo a análise da nossa sugestão de composição do texto dentro da estrutura padrão e de perguntas orientadoras dessa escrita, você vai conseguir direcionar muito mais o projeto de texto dos seus alunos e, consequentemente, todas as demais etapas de produção desse texto, o rascunho, o texto final e depois a análise da devolutiva da redação. Então é isso. Lembre-se de preparar as suas aulas com cuidado, com atenção às necessidades das suas turmas e sempre também atento àquilo que a proposta e os critérios te fornecem de orientações. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final e até a próxima!